Ok, ok. People of God, students, bora fazer o case study. Bora começar. No caso aqui, o primeiro case study que a gente vai ter é o case da Lenice. Essa aqui é o resultado dela, como vocês podem ver. Ela tem uma dominância baixa, influência em 12%. Conformidade e estabilidade bem altas. Conformidades, então, nem se fala. E eu não vou falar aqui sobre pontos negativos na área de trabalho, nem nada disso. Eu vou falar olhando o foco estudo, ok? No perfil VORC dela, percebe-se que a sinestésica está em segundo, a auditiva em primeiro, leitura escrita mais ou menos ali e visual bem baixa. Eu vou fazer análise disso aqui também. Então, o que que eu vou explicar para vocês sobre o que é ser esses dois juntos, o que significa ser um auditivo e kinesthetic ao mesmo tempo ali, no caso como segundo colocado, e o que que acontece quando isso tudo se junta e qual a diferença você saber esses traços você vai ter aqui. E claro, eu vou dar o direcionar do que fazer após essa análise, ok? Estratégias possíveis, como ela pode estar sendo direcionada. Vale lembrar que ela foi a primeira a ser analisada aqui também, porque ela é aluna da mentoria, e isso daqui já iria fazer parte do cronograma dela, da trilha dela de estudos. Bora lá. Conformidade. E aqui eu não vou olhar para personalidade Lenice, eu vou olhar resultados que estão aqui na tela, de forma analítica. Bora lá. Conformidade. Como se comporta normalmente um aluno que tem a conformidade forte do jeito que é? São pessoas que tendem a ser perfeccionistas. São pessoas que tendem a ser, querer tudo muito bem organizado, são pessoas analíticas que gostam da rotina, que gostam de ter tudo bem controlado. E ponto negativo principal que eu trago como alerta é justamente essa ideia do perfeccionismo, que joga para a ideia do não gosto de errar, não quero me arriscar. Tá? Então, quando a gente junta a estabilidade com conformidade, a gente tem esse perfil. A parte ruim é ser justamente uma pessoa que não gosta de correr riscos. Ela gosta de algo sempre muito estabilizado, sempre muito certinho e tendem a buscar sempre a excelência nas coisas e não se conformam muito com o errado, com o estar errado, com não estar de estar numa posição, ah, vamos dizer assim, de possível destaque que não seja um destaque positivo. Então, sempre vai acabar escolhendo o não arriscar do que arriscar. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual ela está na mentoria, ok? Perfil VORC, auditiva, sinestésica, mas principalmente vamos focar no auditivo. Como pessoas auditivas vão estar estudando? Vão estar usando muito mais o que ouve do que o que vê, que o V dela ali está bem fraquinho, só teve uma pontuação. Então, isso significa que numa aula cheia de figuras, cheia de cores, cheia de informações, para ela não faz tanta diferença. Mas, enquanto ela está realmente focando, prestando atenção no que está sendo falado, vai fazer sim diferença.
Já o sinestésico tem algumas particularidades que entra aqui em conflito com a conformidade, que é realmente um traço a se tratar. O que que acontece com o sinestésico? O sinestésico, na hora de aprender uma língua, é muito na tentativa e erro. É muito através do tentar, errar e aprender com o erro. É o se arriscar. Já a conformidade, ela vai vir contra isso, porque ele não gosta de se arriscar, ele não gosta de errar. Então, como eu vou ter esse aprendizado se eu não gosto de errar e de me arriscar? Uma característica que também tem do auditivo é uma pessoa que precisa ouvir mais. Então, exemplo, estou fazendo leitura, faço uma leitura em voz audível para que eu me ouça e internalize essas informações. Agora, se eu não gosto de me arriscar, se eu não gosto de estar errado, quando a gente traz para uma ideia de estou aprendendo inglês, eu preciso falar inglês, levanta-se também aquela insegurança e medo de falar a pronúncia errada. Que é isso que você precisa estar prestando atenção em não cometer isso aí, tá? Realmente sempre se autoanalisando e lutando contra esses detalhes. Bora lá. Eu já defini mais ou menos aqui o que quer ser quem e quem. E juntar os dois, a gente tá tendo ali realmente um certo conflito, tá ok? Agora, qual a diferença? Saber isso. Bom, a diferença é você vai saber justamente como você pegar um atalho, como você fugir dessas situações, para que realmente você tenha resultado e tenha um real resultado, né? Na sua e evolução no aprendizado. Bora lá para mais um detalhe, que é, e agora? O que que eu faço agora com esse resultado? Deixa eu posicionar melhor aqui. Agora sim. Bom, o que que eu faço melhor? O que eu faço com esse resultado? Além dessa autoanálise, eu vou dar algumas possíveis estratégicas, ok? Estratégias para poder seguir. Primeiro, é realmente aceitar que tem que se arriscar e não adianta. Sem se arriscar, não vai ter um real aprendizado no inglês. E é também uma luta interna. É esse tempo todo falando que sim, eu sou capaz, é possível, eu sou capaz de fazer, nada me impede de conquistar isso. Uma principal dica que eu vou estar dando aqui para um caso como esse, que tenha conformidade e estabilidade muito forte, é usar ao máximo as estratégias que eu trouxe lá no primeiro módulo, que são as estratégias perdão, são as estratégias do agradecimento. E além do agradecimento, acrescentar a estratégia perdão, das palavras positivas. Então, exemplo, junto lá com, estou escrevendo a minha gratidão, você vai escrever também, eu sou capaz de fazer tal coisa. Eu sou uma pessoa que tem total capacidade cognitiva de completar tal tarefa. Eu não tenho medo de errar. Eu sou filha amada de Deus e por isso Ele irá me guiar em todo esse trajeto. Eu sou uma pessoa confiante, eu sou uma pessoa. Então, vai trazer essas palavras de afirmação que vão estar realmente lutando contra as palavras que normalmente vêm na cabeça dos conformes, dos estáveis, que tentam trazer
ali aquela insegurança. Então, trabalhe isso daí, principalmente sempre, sempre, sempre antes de estudar. Ao início do dia é melhor? Ao início do dia é melhor, mas antes de sentar para estudar, se você fizer esses, esse direcionamento da gratidão e das palavras de afirmação, as frases de afirmação, já vai ajudar bastante. Frases de afirmação e agradecimento, pelo menos 5 de cada. E deixa uma, pelo menos das frases de afirmação, deixa num cantinho, sempre no mesmo canto de estudo, em algum lugar específico, estratégico, que você vai estar sempre vendo, visualizando, para poder afirmar para si mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Esse aqui é um dos meus cadernos do journaling, da gratidão. E eu deixei aqui, ó, já lá no início, todas as minhas frases de afirmação. Aqui, no caso, eu deixei um monte, ok? Aqui foi pro mês inteiro. Então, tem dias que eu vou focar em alguns pontos específicos. Então, onde eu estou me sentindo mais fraca, mais tendendo à falha, eu vou lá e foco nelas e afirmar para mim mesma que aí agora eu vou dar algum exemplo. Eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou uma mulher próspera, abençoada, eu carrego comigo o fruto do Espírito, eu sou uma pessoa calma, paciente. Então, afirma isso para vocês internalizarem frases que vão auxiliar nos pontos que vocês sentem realmente já dificuldade de lidar. Tendo isso em mente, juntando agora com o auditivo, o que que eu indico em relação ao plano de estudo? Então, eliminei agora ó, os traços do DISC, bora focar no VORC. Auditivo e sinestésico. Auditivo, usar muito recurso de áudio. Se tiver que fazer uma leitura, leitura em voz audível. Recorrer a músicas, repetição. Sim, repetir, falar. Repetir as frases. Então, por exemplo, você escreveu, leia essa frase, tente fazer as alterações, que já juntando aqui com o sinestésico, escrevi a atividade, li em voz audível e, ao mesmo tempo, já acrescentei ali formas de alteração, tá? Como é que seria se fosse numa outra situação assim, se fosse plural, se fosse negativa, se fosse passado, e vai variando, alternando isso. Um ponto característico do sinestésico, que por ser uma pessoa mão na massa e o sentar para estudar não ser algo muito mão na massa, nem muito movimento, de tempo em tempo, levante, pega um copo d'água, respira, se estica, tira realmente um foco para fazer algum movimento. Faz um agachamento, faz um alongamento, faz alguma coisa que realmente traga para o movimentar. Talvez o ter alguma coisa ali para poder comer, um snack, alguma coisa pode ajudar. Mas aí já não é uma recomendação muito saudável, dependendo da escolha que você tiver por ali. Então, o movimentar, levantar da cadeira, sentar de novo, dar uma volta na cadeira e sentar de novo, já ajuda. Falar com o bichinho que tá do lado e volta a focar. Dentro das estratégias aqui do plano de estudos, tem um, no plano de estudo do Standard, eu coloquei o reloginho Pomodoro. Então, talvez esse reloginho Pomodoro possa ser de grande valia também para quem é sinestésico. Então, deixa ele ali configurado, já se não configura necessariamente a 15 minutos, pode ser 20 ou 25, para que ao invés de dar uma pausa
de concentração, mas sim uma pausa pro movimento, para eu tirar o foco e depois voltar a focar de fato. Tá ok? Eu creio que esses são os principais pontos. Espero que tanto a Lenice quanto quem está assistindo essa aula possa ter pego bastante pontos de anotação, de autoanálise também do que pode trazer para vocês, tá ok? E bora seguir para o próximo caso. See you there.